tem bactérias, microbiotas da própria flora, que precisam colonizar o bebê e proteger ele também. Nem toda bactéria ela é ruim. Algumas bactérias são boas, são saudáveis e vão conferir imunidade para o bebê. E a melhor imunidade que tem que passar é a mãe para o bebê. Da mesma forma, quando ela passa pelo canal vaginal, tem bactérias na vagina, não tem, que vão proteger esse bebê, que é a microbiota. Para quê? Para quando ela tiver contato com outras bactérias lá na frente, o bebê já conheceu aquilo ali e já vai ter uma resposta imune, já vai se defender das infecções, tá? E além disso, o bebezinho ele tem uma coisa chamada vernix. Parece um hidratante natural, como se fosse um sebo. Vocês já viram? Quem já teve filho, quando o bebê nasce, o pessoal fica achando até rir. Quando vocês pegarem aquele vernix, não deixa ninguém tirar o vernix, aquilo ali é ouro. Sabe o que é que você faz? Pega só um pouquinho do vernix do bebê e passa no teu rosto. Ó. Aquilo ali é melhor do que qualquer creme da Renil, viu? Muito melhor. Porque a proteção, ele vai impermeabilizar a pele do bebê e vai proteger das bactérias hospitalares, que são bactérias perigosas, que podem tanto contaminar a mãe quanto o bebê. Então, não precisa, tem que dar banho logo que nascer. Não. O banho deve ser feito em que momento? 24 horas depois, pode ser feito até em casa, tá certo? Então não há necessidade. Por quê? Porque o banho também faz com que o bebê sinta frio. E nesse momento eu tenho que aquecer. E o melhor aquecimento é o corpo, a temperatura da mãe. O sling, que é esse paninho aqui que passa por cima para ficar contato pele a pele, tá? E ela vai viver o que a gente chama de hora ouro, que é justamente a hora que ocorre logo após o nascimento. O bebê acabou de nascer, aí ele vem direto em contato com a mamãe, certo? Vai estar conectado ainda ao cordão umbilical. Quando o cordão umbilical parar de pulsar, ou quando esse cordão umbilical passa 2 a 3 minutinhos, é feito o quê? Clampeamento do cordão. E nesse momento, vocês sabiam que o papai, se quiser, ele pode, ou o acompanhante que está com você, cortar o cordão umbilical? Só basta você manifestar esse desejo. E ele vai estar participando desse processo. Ele pode ir lá cortar o cordão. Existe até um juramento do cordão umbilical, que a gente geralmente faz também. Tá bom? E aí depois disso vai passar uma horinha aqui no colo da mãe. Qual é a situação em que o bebê não deve ficar no colo da mãe? Vocês sabem? Quando é que o bebê não deve ficar essa hora ouro, essa hora dourada, esse primeiro momento após nascer no colo da mãe? Tem duas situações. A primeira é se o bebê nascer mal, nascer necessitando de cuidados especiais, de reanimação, o bebê nasceu molinho, não está chorando, não está respirando adequadamente, precisa de um suporte, precisa de oxigênio, né? Precisa de manobras, onde o neonatologista, que é o médico pediatra em sala de parto, que vai estar cuidando, né, desse bebezinho ali ao lado, né, para que preste todos os cuidados a esse recém-nascido. Aí nesse caso, o bebê precisa se afastar um pouquinho da mãe, tá bom? E aí ele vai ser cuidado ali num ambiente específico que fica próximo da mãe, para a mãe continuar vendo o que está acontecendo com o seu filhinho, né, se tranquilizando. E aí sim o pediatra com a enfermeira, técnica de enfermagem, que vai estar prestando esses cuidados. Pode necessitar de fazer aspiração se o bebê está com dificuldade de respirar. Se ele nasce chorando, vigoroso, corado, com bom tônus, esse bebê está bem, ele tem que estar no colo da mãe. Agora, se o bebê está lá molinho, largado, não responsivo, ele precisa de cuidados. Então, nesse momento, a hora ouro ela vai ser interrompida parcialmente, para que o bebê receba todos os cuidados. Momento, né? Depois disso, o bebê está bem, a pediatra não está ótimo, foi só um momento de adaptação. Ele não entendeu que ainda estava na barriga, que saiu da barriguinha e precisou dessa adaptação. E aí ele volta para o colinho da mãe. E só em colocar no colo da mãe, é incrível que o bebê já para de chorar, a mãe começa a conversar com ele, ele já identifica a audição. É muito importante o acompanhante já interagir também, conversar com o bebê, porque durante a gravidez, a partir de 24 semanas, o bebê já escuta. Então, quanto mais a gente conversar com o bebê, a gente colocar música. Vocês sabiam que vocês têm direito a ter uma playlist? A ter músicas tocando na hora do momento do parto de vocês ou da cesárea? Vocês podem levar, eu quero escolher minha playlist e colocar meu celular lá e tocar no momento. Agora sim, se puder evitar o pancadão, mas se for, o seu menino vai nascer agitado, mas vocês podem também. É o estilo de música que vocês desejarem, é o direito que vocês têm. Tá
tá certo? Basta conversar, dialogar. Uma outra coisa importante que vocês precisam saber é que depois que tá lá o bebê na hora ouro, contato pele a pele, né? Tá ali com a mamãe, certo? Ele tem direito a ter o que chamamos de alojamento conjunto. Todos os cuidados do bebê, eles vão ser prestados junto com a mãe, junto com a acompanhante ali, aquele núcleo familiar que vai prestar todos os cuidados. Lógico que se a mãe precisar de ajuda na amamentação, estou com dificuldade na pega, estou com dificuldade em fazer ordenha, o meu bebezinho precisou de um suporte, né, de uma complementação. Aí vai ter toda a equipe profissional, nutricionista, vai ter enfermeiro, médico, pediatra, obstetra para dar esse suporte. E aí, se ele precisar de cuidados intensivos, tipo, o bebezinho precisou ficar um tempinho em observação na UTI ou na unidade de cuidados intermediários, aí essa é a única situação que o bebê não vai estar com a mãe, tá certo? Uma outra situação logo após o bebê nascer que precisa ficar com a mãe, que no caso ele pode não necessitar ficar com a mãe, é se a mãe não quiser. Às vezes, durante o pós-parto, a gente está tão exausta, muito cansada, pode acontecer de ficar enjoando, pode acontecer de vomitar. E naquele momento inicial, ela querer um pouco de privacidade, no sentido de não querer estar segurando o bebê. A gente precisa respeitar isso. A mulher é a protagonista. Ela é quem vai dizer como ela quer. Ela vai dizer, não, um momentinho, eu não quero ficar com ele agora. Deixa ele aqui um pouquinho, deixa aqui com a acompanhante, eu deixo aqui no becinho. Deixa eu respirar um pouco, me inteirar do que está acontecendo, né? Me recuperar para poder... Ele agora sim, agora eu quero. Porque assim, são muitas emoções, né? Um momento assim, às vezes a gente está ali voltado para o parto normal, de repente precisou de uma cesárea de emergência, que a gente sabe que todo parto normal, de repente, pode necessitar de uma cesárea intraparto. E aí, naquele momento, a gente ainda está processando o que está acontecendo. E às vezes a gente não quer. Ou está enjoada, né? Ou quer... Eu tive uma gestante que eu acompanhei lá na Frei Damião, e ela disse assim, doutora, olha, eu quero muito segurar meu bebê, mas eu tenho pânico de sangue. Então, tem como limpar ele primeiro, tirar o sangue, porque só em eu ver eu não vou ter uma boa experiência. E a gente precisa respeitar isso. Por isso que é tão importante ouvir a mulher o que é que ela deseja. E aí é onde a gente... fala do plano de parto. Vocês já ouviram falar em plano de parto? O plano de parto é uma carta de intenções que a gente escreve no papel tudo que a gente gostaria de vivenciar na nossa experiência de parto e de nascimento. E tudo que o serviço puder fazer para contribuir para isso, o serviço vai se adequar para fazer. Lógico que nós somos um hospital público, que nós temos limitações. Por exemplo, o meu sonho é que toda mulher que tivesse o desejo de ter um parto na banheira, uma aguinha quentinha, a gente pudesse oferecer. Mas, infelizmente, o nosso serviço ele tem essas limitações. A gente não consegue oferecer banheira. A maioria dos hospitais privados também não consegue. Mas dentro do que a gente tem, nós temos o chuveirinho, nós temos fisioterapeuta na sala de parto que pode... Nós somos mamíferos, nosso corpo foi projetado para isso, tá? Mas de fato, 10 a 15% das mulheres não vão conseguir. Mas não é por conta delas, não é porque o corpo delas tem defeito ou algo assim. É porque faz parte da natureza. 10 a 15% precisa da cesárea e ela está aí para salvar. É para essas mulheres que ela deve estar sendo utilizada, certo? Agora, aquela mulher que tem a condição de parir, ela precisa se preparar. E a primeira preparação é trabalhar os medos, tá? O medo do trabalho de parto. Ela tem que confiar no poder do corpo que ela tem de parir. E só as mulheres conseguem isso. Imagina um homem com uma gripezinha, já morre. Esses aí acabava com a população. Já tinha acabado. Com toda certeza. Nós estaríamos, não saía da Adão e Eva. Pois é, uma menstruação já é... Então, outra coisa, não subestime a capacidade que a mulher tem, certo? Então, nós que estamos ao redor, que somos rede de apoio acompanhantes, a gente tem um papel tão importante de empoderar essa mulher e mostrar o quanto ela tem capacidade de parir. Mesmo que eu sou a mãe de Janilda, que a gente está invertendo, certo? Janilda é a gestante nesse momento, eu sou a mãe dela. Mesmo eu tendo tido 3 cesáreas, eu não posso achar que isso é hereditário. Eu tive 3 cesáreas, minha filha só vai ter cesárea. Não, isso não é verdade. Certo? Porque muitas vezes essas 3 cesáreas nem tinham indicação. Foi o que aconteceu com a minha mãe. A minha mãe, antigamente, uma vez cesárea, era sempre cesárea. Isso não existe. Depois de 18 meses, você pode, entre um bebê e outro, você pode tentar um parto normal naturalmente. Tá? E vivenciar o trabalho de parto é algo tão importante, mesmo que você precise da cesárea. Qual é o melhor momento de fazer a cesárea? Vocês sabem?
é durante o trabalho de parto, porque evita risco de sangramento, o útero já está mais preparado, o bebê já está mais bem posicionado, a cabeça encaixada, é mais fácil de retirar. Tudo é mais fácil no trabalho de parto. O bebê, eu tenho certeza que ele está no tempo de nascer, geralmente, porque ele deu sinais que está na hora, e não pegar e fazer como muitos profissionais fazem agora, as cesáreas antes do Natal e do Réveillon. O que é que acontece com as UTIs neonatal nessa fase? Ó, não tem uma vaga, porque tira o menino com 36, com 37, com 38 semanas. E existe uma coisa chamada erro de data. A gente acha que é 39 semanas, mas pode ser 37, porque pode ser 2 semanas para mais ou 2 semanas para menos. Aí eu tiro um bebezinho desse com 37 semanas, o bebê fica com desconforto respiratório. O que é que vai acontecer? Vai ter que ir para a UTI. Aí lá na UTI tem o quê? Bactéria, hospitalar, vai ter que estar sendo submetido a intervenções, não vai estar no colinho da mãe, que era o que ele precisava naquele momento para poder desenvolver e sentir que ele precisa, porque existe uma coisa também que eu gostaria muito de falar para vocês, que é a esterogestação. O bebê, ele é como um canguruzinho. O bebê humano, ele é muito parecido com um canguru. O canguru, ao nascer, a mamãe canguru já tem aquela bolsinha deste lá dentro, né? Ele também tem essa mesma necessidade, a gente só não tem a bolsa para botar ele dentro. Aí a gente faz o quê? Sling. Isso é uma coisa que toda mulher deveria ter, porque fica com os braços livres, e durante 3 meses nós chamamos de esterogestação, é a gestação fora do útero, tá? E essa gestação fora do útero mostra que ele tem uma necessidade fisiológica, do mesmo jeito que o bebê tem necessidade de fazer xixi, de fazer cocô, ele precisa desse colo, desse afeto, dessa sensação. Gente, sabe qual é o barulho que o bebê passou 9 meses ouvindo? O coração da mãe. Quando você bota lá o barulhinho parecido com o útero, vocês acham que ele estava ouvindo o quê? O coração da mãe. Então, quando bota o bebê aqui no contato direto sobre o coração da mãe, ele se acalma. Naturalmente, porque era o que ele estava acostumado a ouvir. Por isso é tão importante a gente que está ao redor apoiar essa mulher, para que ela, de fato, consiga vivenciar isso. O que é que acontece muitas vezes? A mulher não tem essa rede de apoio. Ela quer fazer isso, quer fazer a esterogestação, quer deixar o bebê o máximo possível com ela, mas ela tem outros filhos para cuidar. Ela tem que preparar o próprio alimento, onde na verdade ela deveria estar sendo servida, enquanto ela está amamentando, alguém era para estar dando na boquinha dela, porque isso é o ideal. Isso é que é uma sociedade que cuida da população. Antigamente, se a gente for ver, as aldeias fazem isso. Os índios, as aldeias na África fazem isso. A mulher ela é tratada como Deus, ela é servida. A mulher nessa fase de amamentação, nessa fase do pós-parto, ela precisa de cuidados. Né? Antigamente o pessoal matava logo uma galinha, fazia o pirão da galinha, o capão, para dar energia, a mulher solar. Pirão de capão, cabeça de Menina, se tem galo. como produzir leite desse jeito? Fazia tanto do cabeça de Então galo. a gente, hoje você está como gestante, mas amanhã você pode estar como uma acompanhante, como uma vizinha, como uma rede de apoio para aquela mulher da sua sociedade, da sua vizinhança, seja quem for. Se, ó, a gente está numa fase natalina, né? A gente se preocupa tanto em ajudar as pessoas, então adote uma gestante, adote uma puer para aquela que já teve um bebê, preste um cuidado. Você quer fazer alguma coisa por ela, leve uma comidinha pronta na casa dela, porque ela precisa desse suporte, né? E nós temos esse dever, né? A gente precisa cuidar das pessoas que estão ao nosso redor. Então, voltando aos direitos da gestante, gente, vocês têm direitos, vocês estão recebendo uma cartilha aí, certo? A gente vai estar entrando em contato, nós estamos criando um grupo do WhatsApp para estar sempre orientando vocês que os direitos são para serem resguardados, para serem cumpridos. E quando vocês chegarem lá na maternidade para ter o bebê de vocês, vocês vão saber que vocês têm direito primeiro a ter uma acompanhante da sua escolha. Se é meu marido, se vai ser minha mãe, você vai escolher, certo? É um direito seu, tá? Você tem direito a ter uma doula, que é essa mulher que vai ali só para prestar esse cuidado e te preparar psicoemocionalmente para esse momento. Lembrar que tu tem que se hidratar, lembrar que você é forte, que está perto, que você vai conseguir. Porque por mais que você queira, o que é que acontece com os acompanhantes? Na hora que ela começa a ter contração, ele fica com pena. É o amor da vida dele. Ele vai dizer, ah, a bicha está com dor, não aguento mais ver ela sofrer. Não é assim que o acompanhante pensa? Aí tem a doula e diz, calma, não é assim não, está bem perto. Olha a linha de chegada ali. Já está com 9 centímetros, daqui a pouco nasce e acabou a dor. Já na cesárea é 40 dias, minha gente, se recuperando. Fica tudo mais difícil de botar o bebê no colo, de amamentar, de se recuperar. Tudo é mais difícil além dos riscos que acontecem. E essa mulher que a gente tem que apoiar mesmo. Né? Então, já sabemos do direito do acompanhante,
direito da doula, tem direito ao contato pele a pele, a vivência aura ouro, que logo após o nascimento o bebê ir para o colo de vocês. Tem direito à liberdade de posição. Na hora do trabalho de parto, se você quiser, mostra aí, Janilda. Você pode, ó, ficar no cavalinho, as costas vão ficar livres para uma massagem, a equipe de fisioterapia já de prontidão para fazer esse apoio, ajudar o bebê a encontrar o caminho, tá? Eu estou lá de obstetra, acabei de avaliar, disse, olha, isso. O bebê de Janilda, ele tá muito alto, imóvel, ela tem contração boa, mas vamos fazer uns exercícios do estreito superior, vamos botar ela para fazer um movimento aí de pelve, né, para esse bebê ajudar na descida, tá? E aí ela vai estar lá, ó, vamos usar a bola, né, fazer exercícios de movimentação do quadril, ó, que ajuda o bebê a fazer a rotação, porque o bebê também se movimenta, pessoal, durante o trabalho de parto, ele é muito importante no processo. Né? E aí isso faz com que ajude o bebê a encontrar o caminho. Então vocês têm esse direito. E isso já é uma forma de alívio da dor, tá? Tem direito ao alívio da dor com medicação. Se chegou ao limite da dor, tá? Oferecer compressa morna, tá certo? E também tem direito, se porventura houver a necessidade da cesariana, tá? Vocês têm direito que esse acompanhante também acompanhe durante o procedimento cirúrgico, se for o desejo de vocês, e esteja ao lado. O bebê nasceu, não deu certo, Janilda, no sentido que você precisa de uma cesárea, teu bebezinho está com uma frequência cardíaca não tranquilizadora, é mais seguro agora para você e para o bebê ir para a cesárea. Nós vamos para a cesárea, ao chegar lá, ela vai passar por uma anestesia, tá certo? Que é uma anestesia nas costas, famosa RAP, para que fique sem sentir dor da cintura para baixo e tenha relaxamento, para que esse bebezinho seja retirado, tá? Cesárea não é parto, é cirurgia. Quando a gente diz, fulano teve um parto cesárea, tá errado. Parto é pela vagina. Cesárea é cirurgia, tá? E ela precisou da cirurgia, logo que o bebê nasceu, tá tudo bem? Contato pele a pele, certo? A amamentação na primeira hora, na cesárea também. Isso é importantíssimo e é direito de vocês. Você pode dizer, olha, eu quero o meu bebê comigo. Eu tenho direito a hora a hora. Eu fui orientada lá no ambulatório que eu tenho direito ao meu bebê ficar comigo. A não ser que o bebê precise de reanimação. O bebê não está chorando, está com muita secreção. Aí tudo bem, você tem que compreender que é o bem-estar do bebê. O pediatra vai lá, avalia, depois vê que está tudo bem, volta para a mãe. A não ser que a mãe não queira. E tá lá, deixa no colinho do pai, deixa o pai já conversando, participando do cuidado, que ele também tem que ser treinado para isso, que é quem vai ajudar em casa. E aí vem a estimulação da amamentação na primeira hora. Essa amamentação, gente, ela é tão importante, eu vou dizer por quê. Primeiro, porque ela ajuda, toda vez que o bebê tá mamando aqui, ajuda o útero a contrair, a produzir ocitocina e manter e evitar hemorragia pós-parto, que é a segunda principal causa de morte. Tá certo? Quem mata nossas mulheres é a hemorragia. Primeiro são as síndromes hipertensivas, a pressão alta. E segundo são as hemorragias. Então, eu saber que amamentar protege a vida da mãe, eu tenho que colocar o mais rápido possível. E para o bebê, ajuda na descida do leite. Esse colostro, que é esse primeiro leite ali, cheio de vitamina, né, de nutrientes, para evitar que o bebezinho tenha uma hipoglicemia, principalmente o bebê giga, feito esse aqui, né? Esse aqui é o gigante. Prematuro. Tanto o prematuro quanto o gigante precisa desse estímulo, tá certo? Na primeira hora. E aí, depois disso, terminou a cirurgia. Vamos botar no sling. Terminou a cirurgia, ela já vai com o bebezinho no sling, protegidinho, tá certo? Quando é que ela não vai usar o sling? Vamos supor que Janilda teve uma intercorrência por conta da pressão alta. É mais seguro ela passar esse pós-operatório na UTI, porque tem que fazer uma medicação chamada sulfato de magnésio. E aí, nesse caso, ela vai para a UTI. O bebê vai para a UTI? Não vai, gente. Porque o bebê não vai adquirir infecção desnecessariamente. O bebê vai ficar com quem? Com a acompanhante, com a mamãe de Janilda que está aqui. Fica com o bebezinho lá no alojamento, vai ter um apartamentozinho local, enfermaria para ela ficar com o bebê, certo? E Janilda vai para a UTI. Depois que Janilda tiver alta da UTI, Janilda volta e vai ficar com o bebezinho dele. Certo? É assim que funciona. Então, se não houver uma necessidade de afastar a mãe do bebê, que seria nas causas de reanimação, ou mãe ou bebê necessidade de tratamento intensivo, de UTI, o bebê precisa e tem direito de viver a hora dele.
e ficar no alojamento conjunto o tempo todo, tá certo? Quem tem pergunta? O doutora André. Ela tem uma pergunta, ela já tinha sido analisada. Eu tenho 2 filhos. Sim. E a doutora perguntou como nós gostaríamos que fosse. Sim. Eles queriam muito. Não sei se eles podem participar. Qual é a idade deles? 5 e 9 anos. Sim. Eles podem O participar. problema da questão da participação é que nós seguimos RDCs, que são normas regulamentadoras, tá? Que é a NR 32. Juntamente com o Estatuto da Criança e do Adolescente, não permite que crianças sejam colocadas em risco. O ambiente hospitalar, ele é um ambiente que pode trazer riscos do ponto de vista de contaminação. E vocês precisam lembrar que a Covid ainda é uma realidade. E a maternidade Frei Damião, ela continua sendo referência, só que as pacientes com sintomas respiratórios ou com Covid positivo, elas ficam no terceiro andar, numa área totalmente isolada, separada das demais. Então, colocar essas crianças em contato, devido a essas recomendações da vigilância sanitária, ela infringe o Estatuto da Criança e do Adolescente e também essa NR 32, entendeu? Por isso que a gente não consegue. Agora, o que é que a gente tenta viabilizar? O que é que a gente tenta viabilizar? Esse contato mais próximo possível. Tem uma área da recepção do hospital na área administrativa, às vezes as crianças estão com muita saudade da mãe, querem conhecer o bebê. A mãe tendo condição de deambular, ela vem para essa área de vivência da administração e pode ter esse contato com as crianças, toda acompanhada pelo serviço social. Você pode solicitar essa sua necessidade durante a sua internação. Mas assim, das crianças adentrarem o ambiente da cena de parto, infelizmente não. Mas depois do parto. Sim, a gente pode tentar viabilizar essa visita. Lembrando que existe uma regulamentação de bloqueio das visitas ainda por conta desse novo número de casos da Covid, mas eu acredito que a qualquer momento eles devem estar retornando a autorização para as visitas, tá? E aí poderia ser feito isso, porque de fato a gente sabe da importância da família, Até porque né? eu não tenho família aqui, então Entendi. somos só nós 4. Então Sim. meu marido vai estar comigo, Sim. eles precisariam Desse suporte, desse né? suporte. Aí no caso, mais um motivo, você foi parto normal, outro. Então para ela, aí é que a gente tem que investir no parto normal. Por quê? Com 24 horas ela tem alta. Na cesárea, no mínimo 48 horas. Então muda também o tempo de internação hospitalar. Muda a questão da recuperação. Então é uma paciente, uma gestante, que a gente tem que investir ainda mais nesse sentido. Porque a gente precisa se preocupar com a questão social. Né? Eu sei que o quão é importante ela retornar para o seu lar, para cuidar dos demais filhos. E tudo isso a gente precisa estar atento, essa individualização, olhar a mulher como ser único, com necessidades únicas, que a gente precisa estar dando esse suporte. Tá? Então, quando você for interna, como é que eu vou? Carol, aí você já pede um apoio tanto da psicologia quanto do serviço social, você tem esse direito de solicitar esse cuidado, e aí você já compartilha essa sua realidade social, entendeu? Para que seja feita uma internação uma alta, o mais precoce possível, segura para você e para o bebê, e que, se possível, esse contato com as crianças mais cedo, para que elas possam também ficarem se sentindo acolhidas, não estar tão distante da mãe, tá certo? Mais alguma pergunta? Eu gostei dessa cadeira. Doutora, a gestante, quando o bebê nasce, que está com mecônio, ele pode ir diretamente para a pele ou não? Depende. O mecônio, existem 2 tipos de mecônio. Um é um mecônio fisiológico, que é um mecônio relacionado à maturidade do intestino. Por exemplo, um bebê com mais de 39 semanas, o intestino dele já está funcionando normal, então ele pode fazer cocô na barriga, isso é normal, né? É fisiológico, tá? Agora, um bebê prematuro que tem mecônio, a gente já desconfia que seja uma frequência não tranquilizadora, que pode estar associada ao sofrimento fetal, tá? Como é que eu vou avaliar? Gente, o mecônio hoje em dia a gente não avalia, a gente avalia o bem-estar fetal. Quem vai dizer é o bebê? Esse bebê pode ter nascido com bastante mecônio, mas o bebê está lá chorando vigoroso, rindo, a pigar 9 e 10. Eu só vou dar uma limpadinha nele, né, superficial, e deixar ele em contato com a mãe. Agora o bebê está ali, com dificuldade respiratória, ele nasceu hipoativo. Qual é a melhor coisa? Aspirar. E não é só aspiração nasal e traqueal, não é só aspiração do nariz e da boca, é da traqueia também, para ele não engolir esse mecônio, tá? Lembrando que um bebê a mamãe que está lá, a bolsa rompeu, aí viu lá o líquido esverdeado, é um sinal de alarme. Ela precisa ser avaliada urgentemente, precisa procurar o hospital. Mas não significa que o bebê está em sofrimento fetal.
Quem vai dizer a Pode ser ausculta do fisiológico, bebê, gente? Quem diz se o bebê está bem ou não é o coração do bebê que está batendo ali. E nós temos exames como a cardiotocografia, a ultrassom com Doppler, que vão avaliar e garantir a vigilância do bebê, a vitalidade fetal. Tá? Então, o mais importante é o APGA, essa nota ao nascer. Esse bebê, mesmo tendo mecônio, porque era um bebê de 41 semanas, claro que ele vai ter mecônio. Já está velhinho, já está maduro, então ele pode ter essa eliminação. Os bebês sentados, o bebê pélvico, tem muito mecônio, porque é o bumbum que tá lá, minha gente. Aí eu fico espremendo a barriguinha. Aí escapa o mecôniozinho. É normal da posição dele. Mas se a ausculta tá boa, o bebê nasceu bem, vigoroso, choroso, tá tudo bem, não precisa, fica com a mãe, tá? Mas é sempre importante uma avaliação do pediatra ali junto. Vamos ver como esse bebê tá, fica monitorando. Mas porque isso aqui vai pra ficar perto. Gostei. Vou querer um cavalinho desse. Hoje eu estava mostrando as minhas gestantes. Olha, as salas de parto lá da Frei Damião tem cavalinho, tem bola, tem banqueta. Olha, cavalinho é muito bom, principalmente quando você está cansada, exausta e não quer ficar deitada. Porque na hora do trabalho de parto, algumas mulheres não conseguem ficar deitada. Você já Meu tem tempo não tem isso não. E aí ela fica aqui, hora descansa entre as contrações, ela dá cochilo entre as contrações. É mesmo. Porque entre uma contração e outra, lembre-se, pode fazer tanta coisa. Você pode descansar, você pode se alimentar, você pode se hidratar, você pode tomar um banho, você pode mudar de posição. Essa é mais uma pergunta. Eu tive os dois em São Paulo. Eu fiquei nessa posição, porém na bola, embaixo do chuveiro muito quente. E aquilo relaxou muito. meu Água quadril. quente é maravilhoso. A água daqui é pequena. Então, infelizmente, nem todas. Aqui já é muito quente, né, minha gente? Nosso Nordeste é muito quente, mas assim, infelizmente, nós não temos em todas as enfermarias. Nós temos as compressinhas de quente. Como é o nome daquilo ali? Me lembrei aí aquelas compressinhas. Bolsa térmica. As bolsinhas térmicas que ajudam. A própria massagem, que o contato do atrito aquece também a face, né? Os ligamentos, daí a fisioterapeuta para ajudar. Como eu disse, a gente tem limitações, mas a gente se reinventa dentro do que a gente tem. E se realmente for algo que vai te ajudar e vai aliviar, a gente pode fazer a compressa boa. Eu fiquei até 7 dedos e meio, fazendo Cuidado aqui, agachamento. É o nosso sonho. Lembrando que daqui a 1 ano e meio, 2 anos, nós nos mudaremos para o Hospital da Mulher. Deus quiser. Retornaremos para o bairro de Cruz das Deus Armas, que quiser, é o nosso Jesus Nazaré, se eu bairro. tiver aí. E aí sim vai ter banheiro, minha gente, para filhos de parto. Era isso que eu ia perguntar. Em casa, na banheira, porque na piscina eu consegui ficar até 7 dedos e meio fazendo agachamento. Aí eu fui pro hospital, foi avançado. Agora, Não perdeu o fio da meia, ela trouxe um tema bem importante. Um dos principais motivos que minam muito a confiança da mulher é toques excessivos, tá? Você tem direito a não estar querendo que faça toque toda hora. O toque, a recomendação da Organização Mundial de Saúde é de 4 em 4 horas. A não ser que romper uma bolsa, que tem punho, está um sangramento diferente, o bebê está mal posicionado, aí ele vai pedir sua autorização para fazer o exame, tá? Mas você tem direito a se recusar. Lógico que o importante é conhecer o processo, saber que de fato a recomendação é de 4 em 4 horas, se houver uma necessidade, mas o mais importante é a ausculta. Isso a gente não tem como abrir mão, pessoal, porque é a nossa forma de garantir a vigilância do bebê. Então, a gestante de risco habitual, a recomendação na fase ativa é de meia hora. A ausculta. Uma gestante de alto risco, a depender do caso, principalmente no expulsivo, é de 15 em 15 minutos. Então, a ausculta é que realmente nos dá tranquilidade para saber se está tudo bem com o bebê ou não. E, teoricamente, com a mãe. A mãe de pressão alta, a mãe que tem alteração de glicose, tem que estar monitorizando a pressão, verificando a frequência cardíaca, né, vendo os sinais vitais. Não estou me sentindo bem, avisa, gente, eu estou tonta, eu não estou sentindo bem. Aí a gente precisa fazer uma reavaliação, tá certo? 15 minutos o toque. Não. 4 em 4 horas. É a ausculta fetal, que vai explicar o coração do bebê, se for gestante de alto risco, e se for risco habitual, 30 em 30 minutos. Na fase ativa, quando tiver uma contração atrás da outra. E o que é que caracteriza uma fase ativa de trabalho de parto? Contrações rítmicas. 5 em 5 minutos, 4 em 4 minutos, está ali marcado no relógio. 2, 3 contrações no mínimo em 10 minutos. Se você não tem esse padrão de contração, gente, não adianta ir para a maternidade, que vai ser para levar toque desnecessário, porque você está em pródromos, fase latente, tá? E essa fase latente pode durar quanto tempo? Pode durar um dia, pode durar 2 dias, pode durar uma semana.
certo? Por isso que nesse momento é o quê? É o relaxamento. Ela disse que tem uma banheirinha em casa, quando começar os próximos ela já vai ficar lá na banheirinha, né? Fazendo um exercício de respiração, descansando, né? Fazendo coisas prazerosas, que sejam bom para você se conectar com o bebê. Se permitir viver esse momento, às vezes a gente fica tão cheio de coisa, continua trabalhando, continua fazendo tudo, e não se permite dar aquele estado. Peraí, agora eu vou me permitir viver esse momento. Vou me desconectar, vou fazer uma faxina geral aqui em casa, vou organizar o quarto do bebê. Porque enquanto tiver algo inacabado, o bebê fica ali sinalizando que ainda não é o momento de nascer. Por quê? Porque a gente tá, imagina, eu estou preocupada com um dos filhos que está doente. Eu estou preocupada que eu vou defender uma tese de monografia. Eu estou preocupada porque tem um relatório no trabalho para entregar. Se desapegue, ou resolva ou esqueça. Porque nesse momento você tem que se conectar com o bebê. E isso vai te ajudar a entrar em trabalho de parto, naturalmente. Tá? Existem algumas coisas que ajudam, né? Por exemplo, cortar açúcar no final da gestação. Porque o açúcar, ele ocupa os receptores lá da prostaglandina, que é quem desencadeia o trabalho de parto, e fica ali sem entrar em trabalho de parto, demorando, faz 40, 41, 42 semanas e não chega. Porque eu estou cheia de açúcar na dieta de chocolate, pão, bolo, bolacha, massa, cortem o açúcar nessa fase final. O açúcar são calorias vazias, só vai engordar o bebê e vai dificultar para você. E não vai ser uma nutrição saudável. Você sabe dessa importância. O que é que você tem que consumir? Proteína, salada, tubérculos, batata doce, inhame, isso aí é saudável. Você vai estar com energia, né, para vivenciar esse momento. Tá certo? A questão da indução do parto, devo me preocupar se tipo, o médico chega e diz, não, eu vou ter que induzir seu parto. Tem que se preocupar com isso. A indução do parto, ela é uma intervenção menor do que a cesárea. Então, tudo que for possível para ajudar a incentivar o parto normal, traz menos risco do que a cesárea. Porque a cesárea é um pacote completo de intervenções. É uma radioanestesia junto à cirurgia. Então, se preparar, principalmente vocês, que é um público que a gente atende de gestantes de alto risco, a indução ela é muito bem-vinda. Porque a indução, ela escolhe o melhor momento para trabalhar o processo de trabalho de parto. Por exemplo, se eu sei que você é diabético, eu estou só fazendo uma suposição, e seu bebê já está grandinho para a idade gestacional, por exemplo, já está com 37, 38 semanas, e teu bebê está assim, giguezinho feito esse, com quase 4 quilos. Eu sei que a cada semana ele vai ganhar 200, 250 gramas. Então é muito melhor já programar uma indução do trabalho de parto nessa fase, que o bebê tem boa reserva, porque eu fiz um ultrassom com Doppler e está bem, está normal. Quantidade de fluxo que está passando para ele, ele vai suportar bem o trabalho de parto. Então é muito melhor fazer essa indução programada. Para quê? Para que você tenha essa condição maior de parir sem riscos. Tá? Por quê? Porque gestantes de alto risco, elas não podem esperar até as 42 semanas. Cada caso tem uma indicação específica de interromper. O paciente com pré-eclâmpsia, por exemplo, que é aquela hipertensão gestacional da gravidez, que tem uma maior gravidade, geralmente ela é programada para interromper entre 37 e no máximo 38 semanas. Então eu preciso que essa mulher esteja ciente que para ela a melhor forma de nascer ainda é o parto normal, mesmo que seja induzido. Tá? Porque a cesárea vai trazer mais risco, inclusive nas gestantes de alto risco, risco de sangramento, sangram mais as pacientes com pressão alta, risco de complicações da pressão, risco de infecção, riscos de necessitar mais tempo de internação hospitalar, inclusive de ir para a UTI, porque paciente com pressão alta, geralmente, depois da cesárea precisa ir para a UTI, então aumenta o tempo de internação. Então a indução do trabalho de parto é algo maravilhoso, tá? Agora tem que ser bem indicado, tem que ser acompanhado. A mulher tem que estar sob vigilância, tem que ter cardiotocografia, tem que ter ultrassom mostrando que o bebê está bem para poder induzir. Tem que ter ausculta ali de meia hora, de 30 em 30 minutos, no caso das gestantes que não são alto risco, e de 15 em 15 minutos nas que são alto risco. Tá entendendo? É um processo acompanhado, monitorizado, tá? Mas com certeza é excelente. A gente tem várias vivências de experiência de mulheres, inclusive a Frei Damião, uma das maternidades, que tem uma alta taxa de indução do trabalho de parto, que as mulheres conseguem parir com a indução, porque a gente vai até o 8º comprimido. Então, em relação à indução, que é a dúvida de muita gente, pessoal, a indução é um processo que não pode ter pressa, tem que ter paciência. Por quê? Eu estou
Eu quero que as coisas aconteçam o mais próximo do natural. Então, se eu chegar metendo a citocina, fazendo um comprimido atrás do outro, a mulher vai ter uma contração uma atrás da outra, sem intervalo de recuperação. Contração em cima da outra também não é E saudável. às vezes nem consegue, porque normalmente ele vai pra cesárea. Pode necessitar. Todas as dores. Mas aí ainda é a melhor cesárea, que é a cesárea intraparto, do que eu fazer você uma cesárea sem você estar em trabalho. Sem dor. Porque a cesárea intraparto, o teu útero está mais preparado para passar pelo cóton, porque o segmento está fininho, quase não sangra nada. E o útero que não passou pelo trabalho de parto é dessa grossura. Eu tenho que fazer várias camadas de sutura para poder parar o sangramento. O bebê está alto e móvel, às vezes eu tenho que rodar o bebê e puxar pelos pés, porque ele está muito móvel. Quando tem muito líquido. Então, entrar em trabalho de parto, mesmo que vá para a cesárea, é a melhor opção para a mulher e para o bebê. Para o bebê, porque eu tenho certeza que é o tempo dele nascer, e para a mulher, porque o corpo dela se preparou para o processo. Está maduro. Exatamente. Tá certo? Alguma dúvida mais? Ah, e sobre comer antes da cesárea, tem problema? Nenhum. Gestante é estômago cheio. Você comeu É isso, agora, eu comeu daqui a 6 horas. Se eu passar uma sonda e avaliar o estômago de vocês, ainda tem Eu resíduo. agendei para semana que vem. Aí antes, eu não posso comer. Posso Vamos lá. Existem duas coisas diferentes. Existem as cesáreas eletivas, aquela cesárea agendada, Agendar. que algumas mulheres precisam. Por exemplo, uma mulher que já teve 4 ou 5 cesáreas anteriores, uma mulher que tem uma placenta prévia, a placenta está lá embaixo, se ela entrar em trabalho de parto, a placenta nasce antes do bebê. Essa mulher tem que ter uma programação cirúrgica. Uma paciente cardiopata que não pode entrar em trabalho de parto, tá? Uma paciente que tem uma condição patológica que o trabalho de parto para ela adiciona risco. Ela tem que ser agendada, geralmente é entre 38 e 39 semanas. Se é agendada, aí você vai ter um jejum de 6 horas, tá? Lógico, para você não ter risco de vomitar, se você tem como programar, você vai programar. Mas no trabalho de parto, não há necessidade de deixar em jejum, entendeu? E se virar uma cesárea, não tem problema, porque gestante é estômago cheio. E não vai ser feita uma anestesia geral, é feita uma anestesia rápida, que não tem tanto problema em relação à alimentação. No meu primeiro bebê, eu tive todos os lanches, né? Tudo eu tive direito. Já no meu segundo bebê, eu passei 24 horas sem comer. Quando o bebê nasceu, eu não sabia quem gritava mais, se era eu, depois cesárea também. Se era eu, sabe também, porque 24 horas. O bebê gritava tanto, Isso é diferente de dor, isso é sofrimento. E é isso que você tem direito a se posicionar. Eu tenho direito a comer. Eu tenho direito a me alimentar. A não ser que a cesárea vai ser feita agora. Vai ser feita agora? Não vai, então eu quero comer, eu quero me hidratar, eu quero me alimentar. Vocês têm que questionar isso e por isso o acompanhante tem que estar junto, resguardando seu direito, porque você vai estar na partolândia, alguém tem que responder por você, alguém tem que estar ali defendendo o seu direito. Então é inadmissível a mulher ficar 24 horas sem se alimentar. Esse bebê corre o risco de fazer uma hipoglicemia, entendeu? E nascer largadinho porque não tem comida, porque não vê o nutriente para ele. E às vezes, é porque tirou antes do tempo. Não, às vezes é porque não se alimentou. Ficou um tempo de jejum prolongado, entendeu? Então, não é a mesma coisa, né? Entendeu? Agora sim, se houver a necessidade de uma programação cirúrgica, já sabia que era cesárea, é um jejum de 6 horas, é suficiente 6 horas. Mais do que isso não há necessidade, tá certo? Mais alguma dúvida? Só uma pergunta, sou a gestante. Não te conheço. Não te conheço. O bebê nasceu prematuro, bem prematuro e foi para UTI. Quando é que eu posso ver o meu bebê? Bem, se você está bem, né, passou por cesárea, a gente precisa manter a mulher pelo menos de 12 a 24 horas deitadinha, dos riscos da RAC, de ter cefalia após RAC, que é aquela dor de cabeça, né, não poder levantar logo. Estando a mulher apta a se levantar e deambular, ela tem direito a qualquer momento. Mãe não é visita de jeito nenhum, ela tem que estar ali sendo estimulada a amamentação. Colostrozinho, o leite dela sendo ordenhado para tirar o bebê, mesmo que seja por sonda, pelo veículo que for preciso, né? E o pai também não é visita, tá? Eles têm direito a adentrar um ambiente de terapia intensiva, tá? Então vocês têm esse direito sim. Sentiu bem, está conseguindo deambular, não vai colocar em risco a saúde da mãe, tem direito. Agora vamos supor que você precise ir para a UTI também. Aí
a gente vai prestar os cuidados para você. Você já tendo condição de alta da UTI, você já automaticamente pode ir para ver seu bebê. Aí fiquei bem, só que aí meu bebê ficou lá porque é muito prematuro, 28 semanas. Aí eu fui pra casa, mas a maternidade deixa eu ficar. A maternidade acompanhando. Muito bom. Nós temos ainda, o nosso sonho é ter a Casa das Mães. No projeto do Hospital da Mulher já existe a Casa das Mães, que é um ambiente para acolher as mamães dos prematurinhos. Porque vocês precisam estar com eles, fazendo com mamãe canguru, alimentando seus bebês com o seu próprio leite, mesmo que seja ordenhado. Então, quanto antes você tem que estar em contato com esses bebês. Se você mora em João Pessoa e tem outros filhos em casa, tem a condição de ficar vindo todos os dias, você poderá ficar. Vai haver um ambiente, uma área que a gente chama de extensão para as mães, que você pode se alimentar no hospital, pode ficar durante todo o dia e vai para casa para dormir. Se você reside em outra cidade fora de João Pessoa, não tem como ficar indo e voltando, você tem direito a ficar na maternidade. Vai ser disponibilizado um leito para você dormir. Você não é internada. Você não está internada, você está dormindo na maternidade, tendo apoio, acolhimento para tomar um banho, para fazer suas refeições e para estar mais próximo do seu filho, sempre que necessário, adentrando na UTI sempre que precisar. Tá certo? É direito de vocês. Tá bom? E, desculpa. Muitas vezes minha barriga, como tá agora, endurece. Pode levantar aqui para elas verem? Que pode ser uma... Não consegue? Ela tem as famosas contrações de treinamento. Que coisa boa. A gente acabou de ver o exemplo de contração de treinamento. O que é que você tem que fazer agora? Respirar. Nem fale comigo agora, deixa eu passar. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Se concentra só na contração. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Ela é como uma onda, ela vai passar. E aí agora, depois que passar, eu vou lhe fazer algumas perguntas. Essa contração é dolorosa? Deixa aqui. Continua, deixa passar. Respira. Então é isso que a gente tem que fazer na hora da contração. Não é para estar falando, certo? É contração, é respiração. Puxa pelo nariz, solta pela boca. Porque na hora da contração o bebê precisa de ser oxigenado. Ele precisa receber essa reserva de oxigênio que a mãe vai estar dando para ele. Então na hora da contração, né? Faz força. Não, é respirar. Porque a força quem vai fazer é o útero. Tá? Eu tenho é que relaxar e respirar. Ah. O pessoal diz, fecha a boca, encosta o queixo no peito, abre a perna. Não precisa e não deve. Isso é puxo dirigido. Você vai sentir vontade de fazer força. Quando você vai fazer cocô, precisa você fazer força? Na hora que você sente a vontade, você faz o quê? Respira e relaxa. E deixa que o cocô vai sair. O parto é a mesma coisa, é um fenômeno fisiológico. Tá? Quando é que às vezes a gente precisa ficar dizendo para você fazer força? Quando você está sob efeito de analgesia. Por isso que a analgesia de parto, ela de fato vai aliviar a sua dor, mas ela vai tirar a sua consciência corporal. Ela vai tirar essa sua conexão de sensação que está na hora de fazer a força natural, instintiva. Teu corpo vai dizer, faz força agora. E você faz aquele puxozinho instintivo, Mas é na hora que o bebê tá passando. Pé próximo de nascer. Aí imagina, tu tá com 3 centímetros e fica lá fazendo. O que é que vai acontecer? Vai se desgastar, gastar uma energia desnecessária. Passou? Olha, passou. Aí agora eu vou perguntar, numa escala de 0 a 10, qual é a nota que você daria para essa dor que você relata estar sentindo na hora da contração? 3, quando dói mais, 4. Pronto. Então existem as contrações de treinamento, que são contrações não dolorosas. A barriga fica dura várias vezes durante o dia. Mas ficou dura agora, ou ficou dura daqui a 1 hora, daqui a meia hora. Isso não é ritmo de contração, tá? Contração de trabalho de parto é ritmada. Vou marcar no relógio em 10 minutos. Se ela tiver mais 2 contrações iguais a essa em 10 minutos, eu vou caracterizar que ela tem uma fase ativa de trabalho de parto. Doutor, em 10 minutos não, mas geralmente é esse horário, todos os dias nesse horário. E a dor, quando ela Vem, sempre é aqui, e quando estoura no quadril, como aquela hora, agora eu consigo ficar em pé, Mas é porque ela já tem a limitação de movimentação e já tem a sobrecarga dos ligamentos. Da tua estrutura pélvica que precisa aí ser trabalhada, né? Tá aí a física. tem hora que dói até o banho. Isso, que é o cóccix, é a retropulsão do cóccix.
tua bacia está se preparando para esse encaixe. O bebê está começando a insinuar. Na fase do final do terceiro trimestre, a gente observa que há uma mudança no padrão das contrações de treinamento. Elas começam a vir levemente dolorosas. Mas a dor não é da contração em si, a dor é porque eu tenho uma dor no pubis, eu tenho uma dor nas costas, eu tenho uma dor na lombar. Ontem mesmo eu inventei de fazer uns agachamentos, eu não consigo agachar, se eu agachar eu não levanto. Mas é a parte osteomuscular da nossa estrutura pélvica, que infelizmente está maltratada, porque a gente não tem tempo para fazer uma hidroginástica, para fazer uma fisioterapia pélvica. A gente às vezes não tem a condição. E nesse momento é tão importante essa preparação. Né? Uma hidroginástica seria fantástica para alívio da tua fáscia, desses ligamentos. E aí você sente a dor, porque na hora que a contração tem, está repuxando os ligamentos. E aí por isso os exercícios de mobilidade pélvica, posição de quatro apoios, engatear em casa como se fosse um bebê, ajuda a soltar esses ligamentos. Né? Esses exercícios, né? Evitar movimento brusco, se levantar de uma vez, botar a perna para cima, deixa o quadril antevertido, tá? Mas eu posso te garantir que é uma contração de treinamento, não é uma contração rítmica. Se fosse um trabalho de parto, nesse tempo que a gente está conversando, ela já tinha tido outra. É marcadinho no relógio. Quem tem celular pode baixar um aplicativo de contrações e fica ali marcando. O próprio aplicativo diz hora de ir para a maternidade, né? Porque já tem 2, 3, 4 contrações de 10 minutos, precisa de uma avaliação. Aí sim, pode ser que chegue na maternidade seja um falso trabalho de parto? Pode. Às vezes é um bebê mal posicionado que está se encaixando e está desencadeando uma fase latente que parece ser um trabalho de parto. Aí nessa hora faz uma avaliação e vai para casa sem se preocupar, tá? Por quê? A recomendação hoje é para evitar as intervenções desnecessárias. A primeira intervenção desnecessária é internar muito cedo a mulher. Quando interna cedo, fica fazendo toque direto. Né? A mulher já começa a se agoniar porque está internada, sem necessidade. Aí começam a querer induzir logo a mulher para não ficar muito tempo no hospital. E vem uma cascata de intervenções. Então, entender o que é uma fase ativa, que é essas contrações realmente na hora que tem que ir para a maternidade. Uma fase de pródromos, como é o caso do faz com que ela saiba que não é o momento de ir para a maternidade agora, é o momento de ir para casa, de descansar, de fazer um exercício, relaxamento, um banhozinho de massa, porque a condição dele é tão bom, a água relaxa, a água revigora, é uma coisa que é uma terapia para a mente também. Então, se permitir viver esses momentos de cuidado, de autocuidado, um escalda-pés, né? De fazer uma massagem relaxante, se puder essa condição, é muito importante. Tá certo? Mais alguma pergunta, pessoal? Gostaram? Gostaram dessa dinâmica? A gente vai estar sempre trazendo isso para vocês, tá bom? E vamos também compartilhar nos Essas mamães de primeira viagem, né? Aí é bom demais. É muito Nós vamos organizar gratificante. rodas de gesto, até porque infelizmente nós temos muita limitação de espaço. A gente está aqui ao ar livre, praticamente só aqui, no espaço que a gente tem. Nós gostaríamos muito de ter um auditório para levar vocês, mas se Deus quiser, muito em breve nós vamos poder oferecer um cuidado, uma educação perinatal para vocês, que é muito importante nesse processo, para empoderar, porque vocês são as protagonistas. Vocês têm direitos, tá? E nós temos o dever de resguardar esses direitos. Esse vídeo que a senhora gravou, eu gostaria, porque Então ele vai ser compartilhado. Passar. quando para o meu marido que não fica aqui, porque Nós é vamos tão assistir importante exatamente que nessa eu ouça intenção. tudo isso. Porque muitas vezes ele olha para mim, essa cara feia, só por isso. E só por isso ele não sabe. Não é Se ele tivesse, né, a dimensão diferenciada, a gente vai ver se consegue fazer um dia só para os acompanhantes para os maridos. Tem uma sessão de eletrochoque, sabe que a gente faz na barriga deles? Para eles sentir, né? Eu vou ver se eu consigo para a gente trazer de choquinho para isso, da pele. É importante, porque só quando a gente vivencia, E aí, gente, gostaram? Bem importante. Bom dia, boa Nós tarde para vocês. agradecemos demais a atenção de vocês, viu? Essa é a doutora Andréia, viu? E esteve aqui maravilhosa, fazendo Gente, todo qualquer esse dúvida, toda momento. quarta de manhã eu vou estar por aqui, tá bom? Eu Para esse sei. momento de bate-papo, você vai Ótimo. trazer alguém, algum profissional para tirar dúvida de vocês. Quarta de manhã nesse bate-canal, 10h30, que depois que termina o atendimento, a gente se reúne. Combinado? Eu sou a Ana Lúcia, nutricionista aqui do ambulatório.
E essa é Janilda, que é nutricionista neonatologista. Ela está sempre lá na maternidade. Então, quem viu ela aqui hoje, que estiver lá, vai encontrar ela lá. Essa é Salete, que é enfermeira daqui, viu? Nós temos uma equipe completa A aqui à físio. disposição de vocês. Temos a Físio, que está aqui conosco também. Vem pra cá. Viu? Isis, que é nossa físio aqui no ambulatório. Nós temos enfermeiras, temos as técnicas. Temos uma equipe completa, psicologia, assistente social. Qualquer dúvida, gente, nós estamos aqui para apoiar vocês. Nos procurem a qualquer hora. Nós estamos aqui para servir vocês, certo? E qualquer dúvida, a gente está aqui. Se a gente não puder esclarecer na hora de precisar de outro profissional, nós vamos procurar esclarecer da melhor forma possível para que vocês conheçam todos os direitos de vocês, tá certo? Muito obrigada pela atenção. Um restante bom dia para vocês, é isso? Deus abençoe.